Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, e uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Era um mendigo e era cego. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: fale para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se, deu um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, ou mestre, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Volte, por favor, no versículo 21. Queridos, parece interessante e desnecessária até certo ponto essa pergunta de Jesus. Logo, Marcos, no início do texto, fala o quê? Ele está relatando a história de quê? De um cego e de um mendigo, de uma pessoa que estava totalmente uma miséria, desfavorecido, vivendo em um ambiente de escuridão, de sofrimento, de dor, de escassez, de tristeza, de doenças, sem nenhuma cobertura, sem nenhum acesso a nada, cego, não enxergava, não podia contemplar as coisas. E aí chega Jesus e faz uma pergunta óbvia, muito óbvia. Seria como perguntar para alguém que você encontrasse na rua e ele estivesse apenas com uma camiseta num frio de 6 graus, o que quer que eu te faça? Ele vai falar: eu quero um casaco, eu quero um cobertor. Mas Jesus, como é inteligente, porque ele é filho do Senhor, que é inteligente, e se nós somos irmãos do Senhor, Jesus, e filhos de Deus, nós somos inteligentes, e toda a nossa capacidade de inteligência, ela vem de Deus revelado nas Escrituras. E Jesus, que é inteligente, faz essa pergunta. 51, meu amor, 10:51. O que é que você, Bartimeu, mendigo, miserável, cego, que está aí jogado no chão, quer que eu faça para você? Eu quero fazer a mesma pergunta para você hoje. O que é que você quer que o Senhor faça para você? Mas Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Ele já sabe qual que é a sua dor, sabe qual é a sua necessidade, qual é o seu sofrimento. Nós estamos falando de mudança, nós estamos falando de transformação, de metamorfose. A análise ela precisa ser própria. E muitas vezes nós precisamos ser confrontados através de uma pergunta. E Jesus se direcionou àquele homem, confrontando ele, fazendo com que ele pensasse e refletisse o que é que ele gostaria que fizesse por ele. Já que, olha só, nós lemos no começo do texto que esse cego ouviu falar de Jesus. Então ele sabia de Jesus, ele sabia que Jesus fazia milagres. E quando ele ouviu falar de Jesus, que ia passar por lá, ele falou assim: por favor. E ele começou a gritar, ele começou a chamar a atenção de Jesus.
Então ele tinha conhecimento de quem era Jesus. Eu quero trazer essa reflexão para você. Você está aqui nessa noite, você está sentado em um banco, você há muito tempo vem ao culto. Você conhece Jesus, você sabe dos milagres que Ele pode fazer para você. Você sabe do poder de Jesus, mas você precisa saber o que você precisa hoje. Você precisa saber o que você precisa mudar hoje. Para cada resposta que você der hoje na sua vida, você vai mudar a situação dela amanhã. Todo enfrentamento que você tiver hoje, dependendo da sua reação hoje, você vai passar por essa situação. Então você precisa saber, porque a mudança ela existe, o ciclo ele é imparável. O ciclo, a mudança ela é imparável. Tudo muda, tudo se transforma, você queira ou não, seja para o bem ou seja para o mal. Amanhã você pode estar mais pobre do que hoje. Amanhã você pode ter muito mais condição do que hoje. Vai depender muito do que você fizer hoje. Então a mudança que você vai obter vai depender da resposta que você der à situação que você está tendo hoje. Aquele homem era miserável, cego, e ele precisava dar uma resposta. E aí eu faço não só a pergunta que o Senhor Jesus fez para Davi, porque a dor, aliás, o sofrimento, ele vai te levar em dois caminhos: ou a apenas viver um tempo de dor, ou te aproximar de Deus. Eu tenho dito isso, todo sofrimento, ou ele só irá te causar dor, ou ele vai te aproximar de Deus. E dependendo do que você fizer durante esse período de dor, esse ciclo de dor, vai fazer com que você, sofrimento, vai fazer com que você tenha dor apenas, ou te aproxime de Deus. Aí eu lhe pergunto: você gostaria de mudar a sua vida? Responda para você. Você realmente quer mudar a sua vida? Tem pessoas que podem estar igual o cego. Quantos anos esse cego estava ali? Tem pessoas às vezes que estão aí nesse momento da sua vida e simplesmente não querem mudar, mesmo sendo impulsionado por um movimento de mudança. O Senhor disse que o sol não pede para mudar, mas todo dia ele nasce e se põe. A lua não pede para aparecer, mas todo dia ela aparece. Então o ciclo de mudança ele é existente. Assim é a nossa vida. Mesmo a lua não querendo, ela vai mudar. Ela vai nascer, o sol vai nascer e se pôr. Agora você, querido, tem o poder da escolha, se você tem o Espírito Santo. Você tem a liberdade de escolha. 2 Coríntios, lá onde a gente leu, não precisa achar, diz que aquele que tem o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo do Senhor estiver, ali existe libertação. Toda mudança traz libertação. Aleluia! E se o Espírito de Deus estiver em nós, o que nos espera? Uma mudança. E essa mudança nos trará libertação. Então a pergunta é: você gostaria de mudar a sua vida? Você está realmente feliz? O Senhor precisa falar isso para você. Você está realmente feliz com o jeito que você é? E faça um apanhado geral da sua vida. Não analise só uma área, veja tudo. Você está feliz como você é? A maneira com que você olha o mundo, a maneira com que você sente, a maneira com que você pensa. Irmãos, a vida é um todo. A vida não é só uma coisa, a vida é o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz.
A vida não é uma área só. O ser humano não se realiza apenas em uma área. Ele se realiza por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele cheira. Você está feliz? Como você sente e como você pensa? Você está satisfeito com os seus relacionamentos? Você gostaria que eles pudessem mudar para melhor? Sabe, a mesma pergunta que Jesus fez para aquele cego mendigo, Ele está fazendo para você. Você está feliz como você está? Você gostaria de mudar alguma coisa sobre a sua vida? Quantas perguntas? São reflexões que você precisa considerar nessa noite, para assim o Senhor promover uma mudança na sua vida. Para assim o Senhor poder gerar essa mudança, porque Ele só vai mudar a vida daqueles que permitem que Ele mude. Eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele eu cearei, e ele comigo. Então o Senhor não força, o Senhor não obriga, a relação com Ele é de conhecimento e de consciência. Ele nessa noite nos traz aqui para podermos refletir diante de todas as áreas da nossa vida e aonde realmente precisa-se de mudança. Responda isso para você e para Deus. Uma das nossas conversas, a Carla, ela sempre vira para mim, a maior dificuldade, hoje nós não falamos sobre isso, a maior dificuldade para um dos pacientes serem ministrados pelo tratamento é quando ele não assume que ele precisa mudar, que ele precisa de transformação, que ele tem essa deficiência nessa área. Sabe qual é uma coisa milagrosa para nós, gente? Sabe qual é o diferencial da gente para o resto daqueles que não seguem ao Senhor? Porque nessa noite, mesmo você não tendo consciência das suas falhas, você pode pedir ao Espírito Santo que te mostre aonde precisa mudar. Porque o Espírito Santo diz, é Ele que convence o homem, Ele que traz à luz a pessoa aquilo que ela precisa mudar da justiça, do pecado e do juízo. Então, por isso, crente, quando você vem para o Senhor, você não é sozinho, você não trabalha sozinho, você precisa estar alinhado com o Espírito Santo. E eu creio no Espírito Santo. E eu creio que Ele pode trazer à luz, nessa noite, em alguma área da sua vida. Nós temos nos aperfeiçoado em comunicação e a respeito do tratamento das pessoas. E todo trabalhar é uma busca, é uma conversa, é fazer a pessoa ter o conhecimento e achar uma resposta, para que ela ache uma resposta para isso. Assim é eu e você, querido. Às vezes tem área na sua vida que você não encontrou ainda a solução. Sabe por quê? Porque a sua capacidade não alcança. Mas tem o Espírito Santo que pode trazer a luz e falar assim, é aqui, é nessa área que você precisa mudar. Nós somos muito abençoados, gente. Porque aquele que é do Senhor tem o Espírito Santo. E o amanhã, se nós entregarmos a Ele, pode ser muito melhor do que hoje. Olha o Salmo 1. Então, começando, olha, Jesus chega e fala, o que é que você quer que eu faça para você, Bartimeu? O Senhor está perguntando para você, o que é que você quer que eu mude na sua vida? Seus relacionamentos, seus pensamentos, sua forma de falar, a sua forma de agir. O que é realmente
que você quer que eu faça? O Salmo 1, existe uma promessa. Abra para mim, por favor, filho. Salmo 1, versículo 3. O Salmo 1 são direcionamentos para as nossas vidas, para a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de construir o nosso hoje para o amanhã. Eu quero dizer para vocês que essa igreja tem vivido um movimento muito forte da palavra, da oração e do jejum. Fique comigo, queridos. Olha só a promessa do Senhor. Acompanhe comigo. Olha que ambiente favorável, olha que situação confortante, olha que situação confortável, olha que situação abençoada. Ele é como árvore plantada junto à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O salmista começa o grande salmo dando essa palavra. Gente, que promessa maravilhosa! Que promessa abençoadora para nós! Você sabe muito bem que os corredores verdes em todo o mundo só existem porque ou a flor d'água, ou a flor do solo, ou no subterrâneo tem água. Então, aonde existir água e alguma planta estiver perto, ela vai estar verde, frutífera. Então é bom, é favorável uma árvore que estiver à margem do rio. Mas essa é uma linguagem alegórica, obrigado Espírito Santo, que Deus fala sobre a vida. Sobre a vida. Gente, a promessa que o Senhor Deus tem para nós é essa. Você como algo saudável. Deus tem uma palavra de saúde para nós, de uma vida saudável. O que é que quer que eu faça, que eu mude, que eu transforme na sua vida? O que precisa ser transformado? Tenha consciência, a pergunta de Jesus para o cego era para fazer com que ele pensasse e ele entendesse a liberdade dele de escolha. Tem pessoas que passam a vida inteira próximos a palavras proféticas e não mudam, porque eles não usam o poder da escolha. Volta no versículo 1. Olha só a palavra: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Antes da promessa se cumprir, feliz é aquele que se alimenta, que vive de palavras abençoadas. É o que eu falei sobre o Lucas, sobre o Luiz. Eles estão vivendo em ambientes favoráveis. Feliz é aquele que tem comunhão, que tem uma cultura de ler a palavra, de amar a palavra. Feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à rota dos zombadores. Porém, versículo 2, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu faço uma pergunta para você: o quanto você tem amado a palavra do Senhor? Porque é imperativo. Você não deve seguir os conselhos dos ímpios, mas você deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ei! A forma com que você trata alguém ou alguma coisa vai demonstrar o valor que você dá para ela. O contato que você tiver com a palavra vai demonstrar o que você considera que ela é para a sua vida.
O tempo de conversa que você tiver com o Senhor Deus vai demonstrar o tempo, a qualidade de relacionamento que você quer ter com o Senhor. O tempo que você dedica à oração e ao jejum vai demonstrar o valor que você está dando a esses princípios. Então não adianta você requerer o versículo 3, se você está falho no primeiro e no segundo. Então não é uma caixinha de promessa como eu tenho falado. Sabe o que é a caixinha de promessa? Você pega lá a caixinha de promessa e sai o versículo 3. Aí você fala, Senhor. Aí você ora com de joelho com fervor. A tua palavra me diz que eu sou como uma árvore plantada e eu vou dar fruto e tudo que eu fizer prosperar. Sabe que as pessoas são movidas por emoções? Elas recebem uma palavra dessa, pá, é agora que eu vou, porque eu vou frutificar. Vai frutificar, porque tudo vai prosperar em tudo que eu fizer. Caixinha de promessa. Ela não tem nenhum relacionamento com a palavra, porque ela se esquece do 1 e 2, que fala que feliz é aquele que não ouve o conselho do ímpio, não ouve as pessoas que falam contrário às verdades do Senhor. Gente, faça um cálculo. O quanto você tem ouvido de Deus no seu dia a dia. O quanto você tem ouvido das coisas do Senhor no seu dia a dia. E veja realmente se você tem sido feliz, porque feliz é o que ouve a palavra do Senhor, que não se assenta com os zombadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você quer mudança? Ela não virá com uma imposição de mão. Ela não virá apenas com uma oração. Ela virá, sabe como? Amando a palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra, conhecendo a palavra, jejuando, porque o jejum vai anular as mentiras que o mundo traz e fortalecer as verdades de Deus para a sua vida. Olha as influências externas. Primeira é Josué capítulo 1. O Senhor Deus fala para Josué assim, traz uma notícia meio desfavorável no começo para Josué. Olha só. Vem comigo, querido. Josué capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, o quê? Morreu. O Senhor disse a Josué. Então quer dizer, Josué recebeu uma notícia boa? Não. Ele recebeu uma notícia difícil, porque o seu mentor, o seu mestre, aquele que conduziu o povo, que era o direcionador da vida dele, havia morrido. Não foi uma notícia muito favorável. As circunstâncias da vida. Mas aí o Senhor continua te dizendo, continua comigo, no versículo 7, 6, a partir do 6. Olha só o que o Senhor fala. Mesmo diante da perda de alguém, mesmo diante de uma situação adversa, o Senhor vira para Josué e fala assim: seja forte, corajoso, pois você, olha só, você, do nada, irmãos, Josué era apenas o auxiliar, e ele passou a ser o titular. Quando nós fomos conversar com o pastor Nilson, essa semana, eu e o Wagner, o pastor Nilson riu assim para o Wagner, falou assim, seja bem-vindo. Sabe de nada,
seja bem-vindo. Então ele deixou de ser aquela pessoa que estava só ali, auxiliando Moisés para ser o de frente. Irmãos, olha o que o Senhor está falando para você. Quantas coisas da sua vida tem te chamado para ir à frente, tomar decisões, avançar. Mas aí vem o receio, o medo, amarguras que o mundo trouxe para você e te bloqueiam. Mas aí ele fala assim: olha, seja forte, corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem de um lado, nem para o outro. Assim você será o quê? Bem-sucedido. Aonde está o segredo de ser bem-sucedido? Guardar, meditar na lei do Senhor. O segredo está aí, querido. Para Josué estava aí. Era um momento novo, por mais que ele tinha visto Moisés fazer muitas coisas, mas era a primeira vez que ele ia estar à frente. E ele fala assim: se você guardar a minha palavra, se você obedecer a minha palavra e não desviar para nenhum dos lados, você vai ser bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Talvez essas áreas que precisam mudar da sua vida precisam que você tenha sucesso. A mesma raiz da palavra bem sucedido vem de paz. Paz, querido. Tem pessoas que não têm paz na sua vida. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não vou falar, porque hoje eu falei, eu não vou ultrapassar o horário. Faz 20 minutos que eu estou pregando. Você quer mais? Começa amanhã às 6 da manhã comigo. Você vai estar sendo bem sucedido. Você quer um conselho do seu pastor e amigo? Ore e leia Provérbios. Mas leia Provérbios com uma caneta e com lápis do lado. Você quer outro conselho? Acabou de ler Provérbios? Leia Eclesiastes. Fabuloso. Fabuloso. Com certeza, se hoje existem áreas na sua vida que precisam de sucesso e que ainda não tem, você encontrará. Sabe o que eu vejo nesse momento de mudança, de transformação que a nossa igreja está vivendo? Aonde nós temos visto muito mais pessoas orarem, muito mais pessoas jejuarem, muito mais pessoas lerem a Bíblia, muito mais pessoas praticarem as verdades, é que a colheita, ela é certa. Então é uma verdade que você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que em tudo o que você fizer, você será bem sucedido. Amém? Você já fez as suas perguntas? Já fez? Nós vamos orar. Na quinta-feira, Deus deu uma palavra para nós na oração de manhã. Aproveite o que você tem e não deseje o que você não tem. E eu fiz a pergunta para as pessoas na oração: escreva aí o que você quer, o que você tem, o que você já tem, e faça aquilo com que você tem. Quando foi na sexta-feira, eu fiz a pergunta para eles: vocês fizeram aquilo que vocês gostariam de fazer e aproveitar aquilo que vocês gostariam de ter?
que vocês têm, alguns falam assim: eu fiz. Eu reuni meus amigos antigos. Eu agradeci pela cura do câncer e fui cuidar do meu filho. Muitas pessoas dando testemunhos. São chaves, queridos, que mudam. Por quê? Porque só desejar aquilo que você não tem é como você correr atrás do vento, não faz sentido. Você tem muita coisa. Você tem um filho, você tem uma esposa, você tem saúde, você tem vida, você tem uma igreja, você tem amigos, você tem irmãos. Então, o que você aprende? Aproveite aquilo que você já tem e não sofra por aquilo que você ainda não tem. Essa é uma chave. Viu como que a Bíblia nos ensina? Porque se você parar de sofrer hoje por aquilo que você não tem, você vai ter paz. Porque é melhor um bocado com tranquilidade, diz Salomão, porque você dorme bem, do que 2 bocados através de um trabalho árduo, de dores e sofrimentos. Porque todo trabalho você não levará para o túmulo, sabe por quê? Porque assim como nu você veio, nu você vai voltar. E sabe quem vai desfrutar do seu trabalho? Diz Salomão, é aquele que não trabalhou. Tem sentido isso? Então você se arrebenta. Você se arrebenta para querer construir algo e nem desfruta disso. Então essa semana, querido, faça algo que você quer fazer. Viva e aproveite aquilo que você tem. Esse é o segredo da vida.